Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia-nos na tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em Jesus. Amém. O tema dessa semana é Sua misericórdia se eleva até os céus. E aí nós podemos entender que tem 3 céus, na Bíblia. Céus que está acima da nossa cabeça, os céus que alguns chamam, espaço sideral, e os céus dos céus onde Deus se encontra. Aqui nos diz a Bíblia em Salmos 57, de 9 a 10, Eu te darei graça entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Então aqui tem duas características de Deus que são muito importantes para nós. Uma é a misericórdia de Deus, que no sentido de que Deus nos dá mais do que nós de fato, deveríamos receber. E fidelidade significa que Deus, mesmo a gente fracassando, a gente cometendo erros, Deus se mantém fiel às suas promessas. E isso é para o nosso bem. Lamentações 3, 22 e 24 diz assim, a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, nós poderíamos ser consumidos porque nós somos pecadores. Por sermos pecadores, nós, de fato, merecemos a morte. E, na verdade, a morte eterna. Mas, porque Deus tem misericórdia da raça humana, dos seres humanos, a misericórdia de Deus faz com que nós não sejamos consumidos. Diz aqui, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso não implica que Deus não vai agir, não implica também que não há limites. A gente tem que ter alguns certos cuidados. Diz aqui, novas são cada manhã as misericórdias de Deus, grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias de Deus estão relacionadas à fidelidade dele. Fidelidade que as promessas que ele fez. A minha porção é o Senhor. Então, porção significa no sentido de algo que você recebe. Então, aqui a pessoa está expressando que Deus é a porção dele. E Deus venha a ser também a nossa porção. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então a gente tem que aprender também a esperar em Deus, porque muitos problemas que existem não são resolvidos assim, num estalo de dedos. Isaías 11, de 5 a 7 diz, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Então diz que no futuro, quando Deus restaurar todas as coisas, quando o Messias vier pela segunda vinda, e depois vier pela terceira vinda, a terra será restaurada. E aqui diz algo que vai acontecer no futuro. Diz assim, a justiça do Messias, que na verdade é Jesus, será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, Jesus, a justiça dele tem justiça e fidelidade. E diz, morará o lobo com o cordeiro. Então, de fato, é algo novo, extraordinário. O lobo morar com o cordeiro. O leopardo morar junto com o cabrito e se deitar, junto com o leopardo e o cabrito se deitarem. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarem juntos, imagina? Que maravilha. E o menino pequeno os guiará. Isso é a promessa de Deus para mim e para você. Novo céu, a nova terra. Diz, a vaca e a ursa vão pastar juntos. Seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha como um boi. Então será restaurada a condição original. Todos os animais vão comer, vegetais e não mais comer, outros animais. Isso é a promessa de Deus para mim e para você. Salmo 119, 89 a 91 diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Então, firmar no sentido de ter criado, e ela permanece firme no sentido que ela vai se manter. Eles continuam até o dia de hoje. O que é que continua até o dia de hoje? O céu, a terra, a fidelidade de Deus, continua até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações. Então, os céus e a terra
permanecem, continuam até o dia de hoje, porque Deus deu ordens. A gente pensa que está aí o céu, o sol está ali, né? A lua também, as nuvens, né? Não, não estão porque deveriam estar, mas porque Deus deu ordens. E aqui diz ordenações. E elas continuam valendo até o dia de hoje, porque todos são teus servos. Então, todo o universo é servo do nosso Deus. Sol, luas, estrelas, universo, todas as coisas criadas são servos de Deus. E elas obedecem às ordenanças que Deus estabeleceu. Por isso que nós podemos saber que o sol vai continuar, a lua, as estrelas, porque Deus disse que vai continuar. Não é porque algumas pessoas conseguem salvar o planeta, né? Salvar isso, salvar aquilo. Não. Deus as mantém. Da mesma forma, Salmo 136, versos 4 a 9, diz assim: aquele, nosso Deus é aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade é bondade. E ela dura quanto tempo? Para sempre. Então, mesmo a gente sendo maus, nós cometendo erros, cometendo falha, porque Deus é bom, ele faz as maravilhas. Aquele que, por entendimento, fez os céus. Então, pela capacidade inerente a ele mesmo, ele fez os céus. Porque a sua benignidade dura quanto tempo? Para sempre. Então, a bondade de Deus é que faz com que o céu exista. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Então, a terra foi estendida sobre as águas. Antes existia água, Deus estendeu a terra sobre as águas. Porque aqui também diz que a sua benignidade dura para sempre. Então, foi um ato de bondade. Aquele que fez os grandes luminares. Então, aqui, luminares aqui são dois, o sol e a lua. Então, se você não sabia ainda que a lua tem luz própria, você agora está sabendo. Deus fez dois grandes luminares, porque a sua benignidade dura para o quê? Para sempre. Diz aqui o sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para quanto tempo? Para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. É por isso que você vê luz durante a noite. Não podia ser tudo trevas, tudo escuro. E por que isso ocorre? Porque a benignidade de Deus dura para sempre. Amém? Então, Tiago 2, 12 e 13 diz assim para mim e para você: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Que lei é essa? Que é da liberdade. Engraçado, né? Deus, hoje, como a questão da liberdade está sendo muito questionada. E a liberdade aqui no sentido geral que Deus estabelece. E Deus criou a lei da liberdade. Que lei é essa? 10 mandamentos. É chamada a lei da liberdade. Se você segue os 10 mandamentos, você é livre do pecado. Você não é escravo do pecado. Mas em decorrência da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos, também tem as leis naturais. Tem as leis físicas. Todas elas Deus criou para a gente ser livre. Livre, então Deus nos criou livres para poder o quê? Escolher. Então hoje nós estamos vendo que as pessoas tentam impedir as pessoas até de falar e alguns querem controlar até o pensamento das pessoas. Isso é um mau sinal. Não é sinal de que isso vem de Deus, não. Porque diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, o que é misericórdia? Você dá à pessoa algo que ela não tinha condições de receber, e mesmo assim você decidiu dar. Diz que a misericórdia triunfa o quê? No juízo. Misericórdia triunfa do juízo. Então, no juízo, no julgamento, a misericórdia, quem for misericordioso vai triunfar. É isso que a Bíblia diz. Provérbios 16:6 fala assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Coisa muito importante. Então, iniquidade é pecado. O pecado é perdoado por quê? Por causa da misericórdia e por causa da verdade. A verdade nos faz entender o que é o pecado. As verdades nos fazem entender que nós necessitamos de um Salvador. Necessitamos, né? E também que quem é esse Salvador? Que é Jesus, que na verdade é o ser divino que tornou-se humano. E o que é a misericórdia? Deus tem misericórdia de mim e de você todos os dias, até que a gente tomamos as nossas decisões. Quem não toma também, Deus continua tendo misericórdia. Ele ainda continua tendo vida. Mas chega uma hora que encerra essa oportunidade. E diz aqui: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, temor é respeito, não é medo. Então, a gente aprende a conhecer a Deus, aprende a respeitá-lo, ou seja, ter suprema consideração por Deus. Quando vem
a tentação, quando vem as provas, você avalia e vê que Deus é mais importante. O que Deus te diz é mais importante que aquela tentação que você está passando. E aí você decide seguir a Deus. E isso faz a gente o quê? Se desviar do pecado. Oséias 6,6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, para Deus, o mais importante é a misericórdia. Sacrifício é importante? É. Sacrifício o quê? De si mesmo, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. É o importante, é. Mas o mais importante é a misericórdia. O que é misericórdia? É quando alguém necessitar de misericórdia, de amparo, tiver numa situação difícil, você entender que você também estava nessa situação e Deus tem misericórdia para com você. E diz que o conhecimento de Deus é mais do que importante que os holocaustos. Então, o holocausto é importante? É. Sacrifício, dízimo, oferta, fazer o trabalho, fazer as coisas corretas. São importantes, são, mas o conhecer a Deus é mais importante que isso. Então, busquemos conhecer a Deus e busquemos a misericórdia. Provérbios 28,13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Engraçado. Interessante. Prosperidade. Essa prosperidade não é do mundo aqui, não. Porque tem muitas pessoas com riqueza, poder político, né, poder financeiro, poder, né, de controlar as pessoas. Né? Mas isso aqui, para Deus, não é prosperidade. Porque Deus diz: quem cobre as suas transgressões e seus pecados nunca vai prosperar. Prosperar o quê? No sentido da salvação. Mas o que as confessa, eu confesso o quê? As transgressões. Então a gente tem que confessar. E deixa alcançar a misericórdia. Então, para nós alcançarmos a misericórdia de Deus, a gente tem que aprender a confessar nossos pecados e buscar poder de Deus para deixar aqueles pecados. E isso é a vida cristã. Na vida cristã não quer dizer que a gente não é pecador, e sim que a gente está buscando, está confessando os pecados e está buscando deixar aqueles pecados pelo poder de Deus. E se você continuar fazendo isso, você vai alcançar a misericórdia. E a misericórdia de Deus vai o quê? Te dar poder. Deus vai te dar poder para você vencer. Você quer vencer? Eu quero. Eu tenho vários pecados, mas eu tenho clamado a Deus. E tenho confessado. Todo dia eu confesso meus pecados a Deus. Para que Deus possa fazer o que Ele prometeu na minha vida, que é me transformar. Você também quer participar disso? Confesse a Deus seus pecados. Você não deve fazer isso, né? Não é recomendável você estar promulgando, né? Divulgando entre as pessoas, não. É entre você e Deus. Confesse seus pecados perante Deus. E Ele vai te perdoar. E Ele vai te transformar e vai te purificar. Salmo 51, de 1 a 4, diz aqui, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, quando é que a gente pede misericórdia de Deus? Quando a gente está confessando os pecados, ó. Onde é que a gente alcança a misericórdia? Quando a gente confessa os pecados e busca deixá-los, a gente alcança a misericórdia. Então, aqui, quando a gente pede a Deus que Ele tenha misericórdia da gente, a gente tem que seguir o que Ele falou que a gente tem que fazer, que é confessar os pecados e deixar. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Então, na oração, você pede a Deus perdão, confessa os pecados e peça a Ele para que apague as transgressões. Deus apaga, apaga. Ele prometeu que apaga. Se você confessar, Ele apaga. Segundo a multidão da tua misericórdia. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Porque misericórdia, Ele nos dá oportunidades. Sempre Ele nos está dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas isso é suficiente? Não. Necessitamos algo mais. Lava-me completamente da minha vida. Que é lavar, purificar, transformar, limpar. Purifica-me do meu pecado. A gente tem que clamar a Deus diariamente por isso. Pelo perdão, pelo que Deus apague nossos pecados, para que Deus nos purifique dos nossos pecados, transforme. Porque eu conheço as minhas transgressões. Então, Deus, através da verdade que Deus nos revela na palavra dele, a gente passa a conhecer as transgressões que a gente está cometendo. E diz: o meu pecado está sempre dentro de mim. Então, a gente percebe ele ali nos perseguindo, nos acuando, nos fazendo sofrer. Diz aqui: quando a gente peca contra Deus. Ó, contra ti somente pequei. Você faz o mal às pessoas? Faz o mal a si próprio? Faz, mas na verdade, de fato, você está pecando contra Deus.
e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O que é espírito quebrantado? A pessoa, quando você conhece os seus pecados, você se torna humilde. Você sabe que você não é melhor do que os outros. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, um coração quebrantado é alguém que está consciente se é um pecador, e está clamando a Deus por vitória, está buscando a Deus, né, poder para vencer. Contrito significa que você está aí na presença de Deus, está buscando a Deus. Diz a Bíblia que você não será desprezado. Que glória, né? Não importa o que você esteja passando. Não importa se você esteja possuído por um demônio, ou esteja endemoniado, ou você esteja com um problema psicológico, um problema mental, uma doença, né, mental difícil de você vencer, algum problema espiritual. Se você seguir com humildade na presença de Deus, Deus não vai te desprezar, não. Ele não mente. 1 João 3:2-4 diz: Amados, agora somos filhos de Deus. E aí, quando você confessa os pecados, quando você se entrega a Jesus, é batizado nas águas, nós somos o que? Filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Que glória, né? Nós não sabemos que não. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Que bênção, né? Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, que é esperança, é algo que ainda não ocorreu, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, como é que nós nos purificamos? A Bíblia já diz. Nós vamos ver aqui, ó, 1 João 8-10. Daqui a pouco vamos ler. Então, a gente tem que se purificar a si mesmo. Por quê? Porque outra pessoa não pode fazer por você. É você que tem que pedir a Deus a purificação, para que você seja puro. Qualquer que comete pecado, ó, também comete iniquidade. Então, pecado é o quê? É iniquidade. Porque o pecado é iniquidade, tá vendo? E a Bíblia fala também que pecado é transgressão da lei de Deus. E como é a forma que a gente somos purificados? 1 João 1:8-10 fala: ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade. Então, mesmo depois de batizado, mesmo depois de receber o Espírito Santo, nós ainda somos pecadores? Somos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo quanto tempo? Todo o tempo. É por isso que nós precisamos continuar com Jesus quanto tempo? Todo o tempo. Porque nós somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, aí tem um se, é uma condição. Nós temos que fazer essa escolha. Se confessarmos nossos pecados, o que é que diz aqui? Ele, Jesus, é fiel e justo. Fiel vem de fidelidade. E justo de justiça, né? De que Deus faz o bem, faz o correto. Para nos perdoar, então Deus perdoa a mim e a você. E que faz mais? Nos purificar de toda injustiça. Que bênção, né? Deus não só nos perdoa, Jesus, nosso Senhor Jesus, mas também nos purifica. Para o quê? Que nós sejamos transformados. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. Então, a gente não pode dizer que temos carne santa. Chegaremos ao nível de carne santa que nós não vamos mais pecar. Isso só vai acontecer quando for o quê? Transformado num abrir e num piscar de olhos. A segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que sua palavra não está em nós. O único que não pecou foi Jesus. Então, o processo de santificação não implica que você tem carne santa, e sim que Deus está te transformando diariamente. Deus está te preparando para o quê? Cada vez mais para o céu. É isso que é a vida cristã. Salmo 130, versos 1-5 diz: das profundezas a ti clamo, ó Yahvé. Senhor, escuta a minha voz. Então, é uma forma de orar. Busque a Deus em oração. Sejam teus ouvidos atentos às minhas vozes, minhas súplicas. Então, eu te peço a Deus que ouça a nossa súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirás? Então, se Jesus fosse ver, olhar só para os nossos pecados, nenhum de nós ia subsistir, significa que continuar existindo. E é por isso que a Bíblia diz também lá, a gente já leu, misericórdia de Deus, são a causa de a gente não ser consumido.
Então Deus te ama. Por Deus te amar e Deus ter misericórdia de ti, e Ele é fiel às promessas que Ele fez. Mas diz que contigo está o perdão para que seja temido. Quando Deus nos perdoa, nós entendemos a grandeza de Deus para mim e para você. Diz aqui: aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A gente passa a esperar na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o que ele prometeu. Salmo 37, 32, 34 diz que a gente tem muito cuidado, principalmente no mundo de hoje. Diz que o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Né? Vê várias situações ocorrendo, né, no dia de hoje. Um ímpio, ou seja, a pessoa que se opõe a Deus, pessoa que odeia a Deus, busca a pessoa que está buscando a Deus, né, que é o justo, e procura matá-lo. Diz que o Senhor não o deixará em suas mãos. Então, Deus pode até permitir que algum de nós morra por razões, né, de salvação de outras pessoas, ou a nossa própria salvação. Mas, com todos, isso não vai ocorrer. Deus não deixará o justo nas mãos do ímpio, nem o condenará quando for julgado. Então, quando vier o julgamento final, o justo Deus vai livrar por causa da morte dele, da morte de Jesus na cruz, por mim e por você. Então, espera em quem? No Senhor. E guarda o seu caminho. O que é o caminho de Deus? É o que está nas Bíblias, o que está nas Escrituras. Te exaltará para herdares a terra. Então, Deus promete que se você for justo, se você seguir a Ele, esperar nele, guardar o caminho que Ele quer que você siga, um dia Ele vai te exaltar e você vai herdar a terra. Que terra? Essa terra renovada. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Então a gente vai participar e vamos ver o que os ímpios vão ser o quê? Desarraigado é tirar a raiz. Eles vão deixar de existir. E a Bíblia diz assim: mas Jesus não voltou ainda há muito tempo, está acontecendo tanta coisa, será que Jesus vai voltar ainda? 1 Coríntios 15, 16, 22 fala claramente. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo ressuscitou. E aí vem para alguns a dúvida, né? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque os mortos ressuscitam. E Jesus ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a Bíblia diz, é vã a vossa fé. A gente está perdido. Estamos nos enganando. Ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, estão perdidos. Que situação crítica, né? Situação difícil. Jesus não estiver ressuscitado. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Para nós está perdido. Não tem sentido nenhum a nossa existência. Mas, de fato, louvado seja Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quem está falando aqui é Paulo. Hein? Paulo havia perseguido os cristãos depois de Jesus tinha morrido. Paulo perseguiu os cristãos e depois Jesus aparece para ele. Então, ele está falando aqui, confirmando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E foi feita as primícias dos que dormem. Primícia no sentido de principal. Não quer dizer que ele foi o primeiro que morreu. Morreram vários antes de Jesus. Mas ele é as primícias porque ele é o principal. Porque assim como a morte veio por um homem, veio por quem? Por causa de Adão. Não veio por causa de Eva, né? Alguns pensam que Eva não. Por causa de Eva não. Quem tinha o governo da terra era Adão. Então, se Adão não tivesse pecado, Deus tinha dado outra solução para o problema do pecado. Mas o pecado não tinha entrado na humanidade. Se Adão não tivesse pecado. Então a Bíblia diz: como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quem? Por Jesus, a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá bem? Então todos nós morremos por causa de Adão. E todos nós vivemos também por causa de Jesus. Não é por causa de Maria, não é por causa dos apóstolos, né? Nem de ninguém mais. É por causa de Jesus que nós temos a promessa da vida eterna. Salmo 113, versos 5 a 9, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O nosso Deus habita o quê? Nas alturas. Que alturas é essa? No céu dos céus. Nós nem sabemos. Só os anjos sabem. E só aqueles que foram para lá, como Elias, né, como Moisés, como Enoque.
o qual nosso Deus habita nas alturas. Mas diz aqui que ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele se inclina no sentido que ele acompanha o que está acontecendo onde? No céu e na terra. A gente pensa que não está acompanhando. Tá. As coisas que estão acontecendo, né, de maldades, né, no Brasil, no mundo, né, injustiças, Deus está acompanhando. E diz aqui, Deus levanta o pobre do pó. Ou seja, na situação muito difícil, a mais difícil que possa existir, Deus pode levantar você. Do monturo levanta o necessitado. Então, do monturo é uma questão de um lixão, ou seja, uma situação de vida mais extrema de vida, né? Deus te levanta. Então tem esperança para mim e para você, né? Porque nós não chegamos a essa situação. E mesmo aqueles que chegaram, Deus consegue levantar. Confiar nele. Você quer confiar em Deus? Quer confiar em Jesus? Eu estou confiando. Diz aqui também que Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Imagine, mulher estéril. Comprovadamente, Deus faz com que ela seja uma alegre mãe de filhos. Por exemplo, a esposa de Abraão, né? Sara, estéril, tornou-se mãe de filhos. Por isso a gente tem que louvar a Deus. Ou seja, as coisas impossíveis para nós, impossíveis para a raça humana fazer, Deus torna possível. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui a Bíblia nos fala, Filipenses 2, de 5 a 11, o que Jesus fez por mim e por você. Diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que maravilha, nós vamos ler agora. Ele sendo, né, a palavra original sendo aqui é rupacho. Rupacho significa o quê? Estar, iniciar, virar. Então, estando ou estar na forma que é morfe. Morfe significa aparência externa, ou seja, Jesus visivelmente é Deus. E Deus aqui é Theos. Theos no original é o Trindade, ou seja, Jesus sendo Deus, a tradução é essa, não teve por usurpação, ou seja, ele mesmo sendo Deus, mas ele escolheu, né, em algum momento, né, ele não colocou isso como fosse importante. Por quê? Porque diz a Bíblia que ele esvaziou-se. A palavra que fala keno é anular, tornar vazio, privou de força. Então, o poder divino, Jesus se privou do poder divino. Se privar não quer dizer que ele deixa de ter o poder divino. A gente não pode confundir. Alguns estão confundindo Jesus, porque ele tornou-se humano, ele agora não é divino, não. Ele continuou sendo divino, ele tornou-se humano também. Mas nesse momento, como ser humano, ele esvaziou-se. Ele privou-se dos poderes divinos. A si mesmo, ou seja, foi uma escolha própria. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Semelhante por quê? Porque Jesus é 100% igual a nós, mas nós não somos 100% igual a Jesus. Porque Jesus é 100% humano e é 100% divino. 200% é. Essa é a divindade. E diz que achado na forma de homem, ou seja, como homem, humilhou-se a si mesmo ainda. Mesmo sendo humano, ele se humilhou. Sendo obediente até a morte de cruz. Por que Jesus fez isso? Por mim e por você. Para mostrar que a misericórdia dele é o quê? Se renova a cada manhã. Para mostrar que a fidelidade dele é o quê? É para sempre. Deus é fiel para sempre. E a benignidade dele também é o quê? Para sempre. Por isso, Deus aqui, né, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele também fez parte dessa decisão. O exaltou soberanamente. Então, Deus o Pai diz, olha, ele vai ser exaltado. Deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Que esse nome é Jesus. Está sobre todos. Para que o nome de Jesus, ó, tá vendo? Se dobre todo o joelho dos que estão onde? No céu, na terra e debaixo da terra. Interessante que tem seres debaixo da terra. A Bíblia está dizendo. Deus não mente. Então está dizendo que tem seres nos céus, na terra e também debaixo da terra. Isso aqui não está errado, não. Está escrito isso aqui. Então tem muito mais coisa que a gente imagina. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. No original é Curios.
Cúrios é supremo, soberano, proprietário, mestre. Para quê? Para a glória de Deus Pai. E aí, se você tiver dúvida ainda, tem mais passagens como essa, Colossenses 2:9. Em Jesus diz que em Jesus, nele, Jesus habita corporalmente, ou seja, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Então a gente não pode dizer que Jesus, ao se anular, ele deixou de ser divino. Não, aqui está dizendo em outra passagem que ele, na forma humana, como ser humano, ele era o quê? Ele tinha toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus, continuava sendo Deus. Ele só o quê? Privou-se da sua divindade. Nesse momento, ele teve que viver como ser humano. E ele viveu como ser humano. Morreu como ser humano. Mas ressuscitou como o quê? Como ser divino. Ao ressuscitar, é pelo próprio poder divino dele. É por isso que Salmo 103 diz aqui que a gente não pode nos esquecer dos benefícios de Deus para mim e para você. Salmo 103, 17 e 19 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade. Isso é verdade. Que eternidade? Deus é que é eterno. Sempre. E a eternidade, de eternidade até eternidade. A misericórdia de Deus é de eternidade até eternidade. Que tempo é esse? Sempre. Sobre aqueles que o temem. Que glória, que bênção. Deus seja louvado. Quem é que teme a Deus? Você teme a Deus? Temer é ter suprema consideração por Deus. O que é suprema consideração? Deus diz, olha, não come determinados tipos de alimento. Você tem aquele desejo, aquele gosto, aquele prazer, satisfação, mas porque Deus falou, você não, eu vou escolher obedecer o que Deus me disse. Você está colocando Deus o quê? Como supremo. Deus diz, ó, o dia de guarda é o sábado. Aí você ganha um monte de dinheiro, né? Suas coisas lucram no sábado, mas Deus, seu Pai, seu Criador, diz, olha, tenha consideração por mim, por que eu falei, guarde o meu dia, respeite o meu dia. Aí você diz, eu vou fazer isso. Jesus me ama, eu vou respeitar ele. Isso é isso, temer. É temer. Deus diz, ó, pode casar com várias, né? Case com uma mulher, case com um homem. Não se envolva, né, com prostituição, com adultério. Então, isso significa temer a Deus. Temer é fazer a vontade dele. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Se você teme a Deus, até os seus netos, Deus vai estar abençoando. Sobre aqueles que guardam a sua aliança. Que aliança? É o pacto que Deus fez com a humanidade. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos. Não falei dos mandamentos? Então, os mandamentos servem para mostrar o que nós devemos escolher. Quando vier a dúvida, você lê a Bíblia, você lê as Escrituras, você lê os mandamentos, você vai saber como é que você vai estar respeitando a Deus. Como é que você obedece a Deus. Para fazer o quê? Cumprir os mandamentos de Deus. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Onde Deus existe, tem. E está onde? Nos céus. E seu reino domina sobre tudo, inclusive a terra. Alguns pensam que não. Alguns acham que Deus abandonou a terra. Não. Por isso que a gente tem sol, tem lua, tem estrelas, ainda tem alimento, ainda tem água, ainda tem oxigênio, ainda existe o quê? O ar. Tudo isso existe porque Deus domina sobre tudo. Mesmo os ímpios, se Deus retirasse o ar, todos morreriam. Então a gente fica pensando que Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo tudo. Você que não está entendendo. 1 Crônicas 29:11 diz: Tua é, Senhor, a magnificência. Magnificência é o quê? Magnífico. Ou seja, supremacia, poder, glória. Né? Então, tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Que bênção, né? Porque teu é tudo quanto há onde? Nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. E tu te exaltaste por cabeça sobre tudo. Então, por que Deus faz isso? Porque ele é Deus. Por ser Deus, isso aí é algo inerente à própria divindade. E quem é esse Deus aqui que nós estamos falando? A Bíblia diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E aqui em Apocalipse 5, 12, 14 diz assim, ó, que com grande voz dizia, digno é quem? O cordeiro que foi morto, de receber o quê? O poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e ação de graça. Por quê? Porque Jesus, como humano, ele não tinha essa condição de receber tudo isso. Mas ele não é só humano, ele é o ser divino. Então, o ser divino, né, e o ser humano se unem. Então, aqui agora o cordeiro que foi morto recebe novamente o que? O poder, que sempre pertenceu a ele, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e ação de graça. Diz que ouvia toda criatura que está no céu, ó, de novo, presta atenção. Tem criaturas onde? No céu. Onde mais? Na terra. E onde mais? Debaixo da terra. Também tem criaturas. Hum? E as que estão no mar, então esse bar da terra não é no mar, porque aqui está falando no mar. E é todas as coisas que nele há. Um dia tudo que existe vai dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados aqui ações de graça. Honra, glória e poder para quanto tempo? Para todos. Mas os animais falam, essas criaturas falam. Para Deus elas falam. Um passarinho, quando canta, está falando com quem? Está falando para Deus. E Deus entende, entende. Eu não entendo, mas Deus entende. E os quatro animais diziam o quê? Amém. Ou seja, tem animais aqui dizendo amém. E alguns pensam que esses animais não existem. Aqui é só linguagem figurada. Será? Se não, eles existem sim. E eles disseram amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Os 24 anciões aqui são seres humanos, não são figurados. Então, se eles não são figurativos, né, também esses animais aqui também não são figurativos. Porque não dá para você pegar um pedacinho da frase é literal e o outro pedacinho da frase já não é literal. Não existe isso na Bíblia. Quando Deus fala que é símbolo, é símbolo. Quando Deus fala que é literal, é literal. Então, aqui o texto todo é literal. Então, nós vamos ter grande surpresa quando chegarmos nos céus. Nós vamos entender que tudo que Deus revelou é a verdade. Amém? Eu hoje não tenho dúvida nenhuma. Eu leio a Bíblia sabendo que isso aqui é a verdade. Não tenho dúvida alguma. E a Bíblia diz aqui para mim e para você que o Senhor da glória, Jesus, diz algo para mim e para você. Eis que cedo venho. Mas que cedo é esse? Está demorando tanto? Tanto? Tanto por quê? O que é tanto? Deus também não demora. Deus vem no momento correto. O que tem que estar demorando sou eu e você tomar a decisão de aceitar Ele como Salvador. Muitas vezes. Nós estamos atrapalhando a volta de Jesus. Por quê? Porque a gente não toma decisão e Jesus está esperando você tomar essa decisão. Você já tomou essa decisão? Pela misericórdia de Deus, ele não voltou ainda. Porque às vezes você pode ser o último que ainda não decidiu. Imagina. Quando você, se você for a última pessoa a decidir, Jesus vai dizer o quê? Logo depois está consumado. Terminou. Estou voltando. E isso vai acontecer um dia. Com alguém vai estar pregando o evangelho para alguém e essa pessoa será a última. E Jesus diz: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo. Galardão o quê? Presente. Para dar a cada um segundo a sua obra. Obra é o quê? Escolha. Obra é o que você escolheu. Teve as oportunidades que Deus te deu na vida e você fez escolhas. A Bíblia chama isso de obra. E Jesus diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega. Sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. E alguns ainda têm dúvida, meus irmãos. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Esse nome, esse título aqui não dá para ter para ninguém mais, a não ser para a divindade. Bem-aventurados, felizes aqueles que guardam seus mandamentos. E aqui não fala só um mandamento, né? Tem mandamentos que Deus dá, por exemplo, a Santa Ceia, lava pés, é mandamento, foi Jesus que deu. Para que tenham direito à árvore da vida. De novo, que árvore que Adão e Eva deixaram de comer por causa que pecaram. Nós vamos passar a comer dessa árvore. E não vamos morrer mais. Possam entrar na cidade pelas portas, amém? Mas a Bíblia diz aqui que tem um grupo que não vai entrar, mas ficarão de fora os cães. Eu procurei saber que cães é esse. Jesus também chama dos cães.
cães são o quê? São as pessoas que se opõem a Deus. São as pessoas ímpias que são contrárias à vontade de Deus. São os cães. E os feiticeiros, no original, os feiticeiros, sabe o quê? É farmaqueia. Pessoas que fazem produtos, a farmaqueia é a pessoa que faz produtos, né, para como controlar as pessoas, né? E hoje, né, nós estamos dizendo aí que muitos produtos que chamam, que foram criados, né, para proteger as pessoas, não são de fato para proteger. Fazem parte da feitiçaria. São criados para prejudicar as pessoas, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E são as pessoas são que inoculadas com esses produtos hoje. E ninguém fala que isso vai fazer mal para você. Você descobre depois com o tempo. E aí pode ser que seja tarde. E os que se prostituem, como eu falei, né? Não pode se envolver com prostituição. E aqui para Deus, prostituição é sexo, né? Sexo de forma ilegal. Os homicidas são as pessoas que matam as pessoas inocentes. Aqui Deus não está falando, né, das pessoas que defendem o inocente. Deus não tá, isso não é homicídio. Homicidas são os assassinos. São as pessoas que matam as pessoas inocentes. Não é pessoas que defenderam os inocentes e por isso matou alguém. Não é isso que Deus está falando. E os idólatras são as pessoas que, mesmo conhecendo a Deus, rejeitam a Deus, o único ser divino, e passam a colocar coisas acima de Deus, ou às vezes até a si próprio acima de Deus. São que os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Quem é que ama e comete mentira? É aquele que conhece a verdade, rejeita a verdade e ainda ensina para os outros a mentira. É terrível a situação. Eu oro a Deus para não estar envolvendo nenhuma dessas coisas aqui. Espero que você também ore a Deus para não fazer parte desse grupo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Apocalipse 1, 7 a 8, Jesus, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, quem estiver vivo vai ver Jesus voltar. Todo olho verá. Interessante, né? Até mesmo os que os trapassaram, ou seja, aqueles que feriram Jesus, Jesus vai ressuscitar eles e eles vão ver Jesus voltar. Todas as tribos da terra se lamentarão. Significa o quê? Que o evangelho foi pregado a toda criatura, hein? Que coisa, né? Sim, amém. E Jesus diz, eu sou normalmente o quê? O alfa. Sou o ômega. Sou o princípio. Sou o fim. Diz o Senhor. Ele também é o quê? O Senhor. Que Senhor? Aquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? O Todo-Poderoso. Então Jesus está dizendo que ele é o Senhor. Ele é o alfa. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é o ser todo-poderoso. Amém? Que glória. Se você não tinha entendido ainda quem é Jesus, eu espero que você agora tenha entendido quem é Jesus. Então, o que Jesus fala, meu irmão, minha irmã, é ordem, é mandamento. Que nós tenhamos poder para fazer a vontade dele. Sabe por quê? Marcos 13, 26 e 27 diz que um dia, então, vão ver o Filho de Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. De onde? Desde os quatro ventos. Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Existe extremidade da terra? Existe. Extremidade do céu também existe. Está escrito. Anjo aqui é literal. Jesus vindo nas nuvens, como o Filho do Homem é literal. Então também a terra tem extremidade. Existem esses quatro ventos? Existem. Esses quatro ventos existem também. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Eu posso não entender quem são esses quatro ventos. Posso não saber onde é que está a extremidade da terra, nem a extremidade do céu, mas que elas existem, existem. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo para ti um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.